Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, e se desejamos a vitória nesta guerra contra o inimigo, é crucial entender suas capacidades. Você já se perguntou do que Satanás é verdadeiramente capaz? Você quer conhecer os limites do poder de Satanás e como isso afeta as batalhas espirituais? No vídeo de hoje, apresentaremos 5 coisas da Bíblia das quais Satanás é incapaz de fazer. Ao final, você estará confiante de que, se permanecer firme na sua fé com Deus, o diabo será incapaz de derrotar ou destruir você. É importante reconhecer que as pessoas frequentemente enfatizam o poder e a influência do inimigo, criando a impressão de que ele supera Jesus em força. Enquanto Satanás possui poder, ele é limitado, porque Deus está em última instância no controle. O diabo só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Portanto, preste muita atenção à mensagem de hoje, pois ela impactará grandemente as batalhas espirituais que você enfrenta diariamente. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para ficar atualizado com mais ensinamentos poderosos e insights. Nosso objetivo é ajudar você em sua jornada espiritual todos os dias. Agora, vamos ao primeiro ponto. Satanás não pode tentar você sem a permissão de Deus. Permita-me ler um trecho conhecido de Mateus que ilustra que Jesus, liderado pelo Espírito, entrou no deserto para ser tentado pelo diabo após jejuar por 40 dias e noites. O diabo se aproximou dele quando estava com fome e disse: "Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães." Jesus tinha ido ao deserto para passar um tempo solitário com seu pai e se preparar para seu ministério de 3 anos e meio. No final do seu jejum de 40 dias, quem aparece para tentá-lo? Satanás, o diabo. O diabo queria que Jesus saciasse sua fome, um desejo natural da carne naquele momento, transformando pedras em pão. No entanto, Cristo resistiu porque compreendia que tal ação demonstraria falta de confiança no Pai. Da mesma forma, hoje o diabo continua nos tentando. No entanto, como mencionei antes, ele só pode fazer isso com a permissão de Deus. E Deus concede permissão apenas quando sabe que temos a capacidade de resistir. Vamos examinar o que a Bíblia afirma. Ela afirma que nenhuma tentação nos sobreveio que não seja comum à humanidade. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Além disso, quando enfrentamos a tentação, Ele providenciará uma saída para suportá-la. O segundo ponto é que Satanás não pode ler nossas mentes. Isso é um equívoco comum entre os cristãos, levando ao medo e até à depressão. No entanto, é importante reconhecer que, independentemente de quão observador e atento o inimigo possa ser, ele não tem a capacidade de ler nossos pensamentos. O livro dos Reis enfatiza que somente Deus, que reside nos céus, possui o conhecimento de nossos corações. Ele sozinho compreende os mecanismos internos da mente humana, incluindo nossos pensamentos mais íntimos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele demonstrou a habilidade de perceber os pensamentos das pessoas em várias situações, discernindo suas intenções. Jesus até sabia que Judas o trairia com um beijo. Hoje, Jesus continua examinando os pensamentos e desejos de nossos corações, apesar da incapacidade do diabo de ler nossas mentes. Não devemos ficar complacentes. O inimigo tem estudado o comportamento humano desde Adão e Eva, e ele está bem familiarizado com como cada indivíduo tende a responder em diferentes situações. Ele compreende nossa natureza pecaminosa e pode antecipar se estamos prestes a sucumbir à tentação ou tomar decisões ruins. É por isso que a Bíblia o compara a um leão rondando, buscando alguém para devorar. Portanto, é crucial permanecer vigilante. O terceiro ponto é que Satanás não pode nos obrigar a pecar. Outro aspecto que Satanás não tem a capacidade de fazer é nos forçar a cometer pecados. Vamos nos referir ao trecho de Tiago que afirma que, quando somos tentados, não devemos atribuir isso a Deus, pois ele não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. A tentação surge quando somos levados por nossos próprios desejos malignos e somos atraídos. Quando o desejo se apodera e dá origem ao pecado, e quando o pecado atinge seu ponto máximo, leva à morte. Este trecho revela que a tentação vem dos nossos desejos pecaminosos.
No entanto, é essencial entender que ser tentado não é inerentemente pecaminoso. O pecado ocorre quando cedemos à tentação e nos envolvemos em ações desaprovadas por Deus. Embora Satanás possa influenciar os pensamentos e corações de pessoas que não se renderam completamente a Jesus, como cristãos que vivem sob a graça de Deus, não podemos ser coagidos pelo inimigo a pecar. Então, por que continuamos a pecar? Isso ocorre devido às nossas fraquezas pessoais, desejos e nossa falha em buscar a Deus como deveríamos. Jesus ensinou que quem vive no pecado se torna escravo dele. Portanto, devemos ter cuidado para não voltar ao estilo de vida pecaminoso que tínhamos antes. Agora passemos ao quarto ponto. Satanás não pode fazer você sofrer sem a permissão de Deus. Você se lembra da história de Jó? A Bíblia relata que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus mesmo afirmou que Jó era a pessoa mais justa e reta na terra durante o seu tempo. Um dia, houve uma reunião nos reinos celestiais, e os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava Satanás, que afirmou ter estado observando Jó e pediu permissão para trazer sofrimento à sua vida, alegando que a fidelidade de Jó se devia apenas à sua riqueza e bênçãos. Deus concedeu permissão a Satanás para testar Jó, permitindo que ele afetasse tudo o que Jó possuía, exceto sua vida. Com o consentimento de Deus, Jó perdeu seu gado e seus servos foram mortos tragicamente. Infelizmente, os filhos de Jó, que estavam reunidos na casa de um dos irmãos, pereceram quando um vento poderoso derrubou a casa sobre eles. Apesar dessas perdas devastadoras, Jó permaneceu firme em sua fé. Eventualmente, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o abençoou em dobro. No entanto, é crucial compreender que o inimigo não pode infligir dor e sofrimento sobre nós sem a permissão de Deus. Portanto, quando as circunstâncias não saírem como esperado e você se encontrar enfrentando adversidades, lembre-se de que o Senhor está no controle da situação. Compreenda que suas lágrimas terão um fim designado. Assim como Jó, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, não deixe de louvar e adorar o Senhor. Jó nunca vacilou em sua crença no poder e na bondade de Deus, apesar de experimentar destruição interna e externa. O quinto ponto é que Satanás não pode impedir a sua salvação. Quando Pedro estava em uma jornada missionária, ele proclamou aos sacerdotes do templo e ao povo de Israel que é através de Jesus Cristo de Nazaré, a quem crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que se encontra a cura e a salvação. Pedro enfatizou que Jesus, rejeitado pelos construtores, tornou-se a pedra angular, e não há outro nome debaixo do céu pelo qual a humanidade possa ser salva. Naquele momento, Pedro foi movido pelo Espírito Santo a demonstrar aos judeus que somente Cristo tem o poder de salvar. É importante que você compreenda essa verdade. Assim como Satanás não pode nos salvar nem conceder a vida eterna, ele também não pode nos impedir de receber a salvação. Só nós podemos permitir que isso aconteça quando nos afastamos de Deus. Portanto, meu irmão, não se deixe enganar por aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus e que todos serão salvos no final. Jesus sozinho é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Queremos que você entenda que, não importa quão desafiador seja o momento pelo qual você está passando, e apesar dos sussurros de dúvida do diabo sugerindo que Deus não existe ou não se importa com você, não perca sua fé no Senhor. Ele é o único que nunca o abandonará e já demonstrou seu imenso amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Não importa quanto poder Satanás possa ter sobre a terra e sua capacidade de causar dano à humanidade, ele é completamente limitado e não pode prejudicar aqueles que são nascidos de Deus, porque o Senhor os protege. Portanto, meu caro irmão ou irmã, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedeça a sua palavra e ore diariamente. Ao fazer isso, o inimigo nunca terá poder sobre a sua vida. Amém. Se achou esta mensagem significativa, encorajo-o a compartilhá-la com seus amigos e familiares. Que Deus o abençoe.